por pilotos da Companhia Aérea Azul sobre cidades cearenses. Vem comigo que eu te conto tudo sobre esse caso que está intrigando os ufólogos de todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Assim como no final de 2021 para 2022, onde dezenas de pilotos relataram ter visto objetos voadores não identificados sobre o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, novamente, pilotos da Companhia Aérea Azul avistaram um objeto voador não identificado. Eles entraram em contato com a torre de controle. Esse áudio está disponível, você vai ver aqui no vídeo. Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira disse que o relato deles, o áudio, é verdadeiro, mas não entrou muito em detalhes sobre o avistamento desses pilotos. Lá em 2021, entre 2021 e 2022, alguns dos avistamentos dos pilotos foram, sim, respondidos como o farol, ou como planetas, ou como estrelas, ou como satélites. Alguns avistamentos daquela época ainda são um mistério. Isso aqui. Vocês vão ver o áudio dos pilotos para saber, ter a sua opinião, se realmente o que eles viram pode ser explicado ou não. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Marque também o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado e não perder nada. E volte sempre na página, porque de vez em quando o YouTube desmarca o seu sininho e você fica para trás. Deixe também o seu like nesse vídeo e nas centenas de outros vídeos que temos no canal. E também comente. Comente, eu quero saber o que você acha desse vídeo e de todos os outros. Vamos então para esse caso recente, agora em julho de 2024. Pilotos da Azul viram um objeto voador não identificado sobre o Ceará. Pilotos da Azul Linhas Aéreas reportaram avistamento de luzes não identificadas nos céus do Ceará no início de julho de 2024. Os relatos confirmados pela Força Aérea Brasileira descrevem objetos luminosos, movendo-se de forma incomum em altitudes próximas às das aeronaves comerciais. No dia 7 de julho, por volta de 8h40 da noite, a tripulação do voo azul 2527, em rota de Campina Grande para Fortaleza, no Ceará, fez o primeiro contato com o controle de tráfego aéreo sobre o avistamento. Eles disseram que, aparentemente, duas luzes estavam circulando ao sul do terminal Fortaleza. O Centro Recife, responsável pelo controle de grande parte do espaço aéreo do Nordeste, confirmou que não havia outras aeronaves nas proximidades que pudessem explicar o fenômeno. A aeronave mais próxima estava a mais de 100 quilômetros de distância, havia respondido o Centro de Recife, descartando assim a possibilidade de ser o que os pilotos observaram. Minutos depois, uma segunda aeronave, o voo azul 2906, decolando de Fortaleza com destino a Belém, no Pará, também reportou luzes estranhas, dessa vez próximas a Itapipoca, no noroeste cearense. Os avistamentos ocorreram em diferentes pontos do litoral do estado, incluindo a região de Aracati. Um aspecto intrigante dos relatos é que, apesar das observações visuais, nenhum dos objetos foi detectado pelos sistemas de bordo das aeronaves ou pelos radares de controle de tráfego aéreo. Quando questionados sobre a possibilidade de serem drones, os pilotos descartam a hipótese devido à altitude dos objetos, similar às das aeronaves comerciais. Consultada pela redação do Diário do Nordeste, a Força Aérea Brasileira confirmou a autenticidade dos áudios das comunicações entre os pilotos e os controladores. Em nota oficial, a FAB declarou: a Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCA, informa que os áudios entre o Centro Recife e Controle Fortaleza com as aeronaves sobre o avistamento de luzes são
verídicos. A instituição também informou que um formulário padrão do Sistema de Defesa Aérea foi preenchido com os dados coletados, os quais estão atualmente em posse do DCA para análise e comparação. Algumas informações, como a cor do objeto, trajetória e altitude, ficaram incompletas antes da transferência do tráfego. Foi necessário realizar uma coordenação entre os controles aéreos de Recife e Terminal Fortaleza, informou a FAB. Os avistamentos recentes no Ceará lembram outros episódios semelhantes na história da aviação brasileira. Um dos casos mais conhecidos ocorreu no dia 19 de maio de 1986 e ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Naquela oportunidade, dezenas de objetos voadores não identificados foram detectados por radares no solo e por testemunhas também. Controladores de tráfego aéreo viram, através das torres de controle de alguns aeroportos, esses objetos, que culminou, inclusive, com que 5 caças da Força Aérea Brasileira decolassem na tentativa de identificar esses objetos que estavam invadindo os céus brasileiros. A diferença naquela oportunidade é que os fenômenos foram detectados em radar, pelo menos 3 sistemas de radar diferentes, conforme documentos liberados nos Estados Unidos através da Lei de Liberdade de Informação daquele país. O caso até hoje levanta as mais diversas hipóteses, passando por tecnologias secretas estrangeiras, extraterrestres, até alguma espécie de incursão de criaturas de plasma. Mas isso continua sem explicação. E eu trago para vocês agora o áudio da conversa desses pilotos com as torres de controle. OVNIs nos céus do Ceará? Na noite de 7 de julho de 2024, alguns pilotos relataram ter avistado objetos voadores não identificados nas proximidades de Fortaleza. Os pontos luminosos moviam-se no céu e não apareciam nos painéis das aeronaves e nem nos radares dos controladores de voo. Tudo começou por volta das 8h40 da noite. O voo azul 2527 de Campina Grande para Fortaleza questionou o controlador do Centro Recife, que cuida das aeronaves antes de se aproximarem de Fortaleza e também das que deixam o espaço aéreo da capital, sobre a presença de alguma aeronave ao sul da capital cearense. O controlador afirmou que o único avião naquelas redondezas estava muito longe. Era um avião de pequeno porte que havia decolado de Fortaleza para Juazeiro do Norte. Lembrando que nessa parte não é possível ouvir as transmissões dos pilotos, apenas do controlador, por causa da distância das aeronaves. Mas vamos ouvir o próprio piloto dando detalhes mais para frente do vídeo. Vamos aos áudios. 7 negativo. Correção. Azul 2527. Tráfego 11 horas 62 milhas no nível 180 em Papá Alfa Yankee 2. O tráfego está mantendo a proa 225 para Juazeiro. O controlador pede mais informações. Suficiente. O senhor teria como descrever melhor? Informa que não há nenhuma aeronave por perto no radar. O controlador também pergunta se o comandante da Azul consegue visualizar alguma aeronave na tela anticolisão de sua aeronave. 7, centro recepciente, informo que não há tráfegos, conforme a descrição do senhor. Caso tenhamos alguma informação, iremos repassar, mas negativo o tráfego, principalmente acima do senhor, no radar. Ciente, o senhor consegue avistar no TCAS alguma informação? Em seguida, o controlador chama o avião de pequeno porte que estava indo para Juazeiro e questiona se ele viu alguma luz no céu. Romeu Hotel Romeu Mike, Recife. Confirme se próximo à posição Erugo, que já passou, o senhor fez algum tipo de avistamento de algo semelhante a uma aeronave ou de luzes piscantes na sua trajetória? Dirigindo-se novamente ao Azul 2527, o controlador reafirma que não há nada em seu radar, apesar das luzes estranhas relatadas pelo piloto. Em seguida, o controlador transfere o voo da Azul para o controle de aproximação de Fortaleza. Muito grato pelas informações passadas. Informo novamente que não há nenhum reporte aqui no radar. O senhor também reportou que não temos no TCAS. Chame agora com 133 decimal 0 um bom pulso.
Pouco depois, outro avião da Azul, o voo 2906, que estava voando de Fortaleza para Belém e passava perto de Itapipoca, também chamou o controlador. Ele também parece avistar luzes no céu. 2906, Recife. Azul 2906, ciente, confirme, dá presente o senhor tem esses avistamentos? 06 é ciente. Os relatos anteriores haviam sido próximos a Aracati, região um pouco distante do senhor no momento, porém todas próximas ao litoral. Graças pela informação. Se tiver mais detalhes, por gentileza, repassar o senhor. O controlador agora chama o piloto do avião de pequeno porte e pergunta detalhes sobre as cores, formas e o tamanho do objeto desconhecido no céu. Dos avistamentos anteriores que o senhor fez do seu nome relatado pelos colegas, o senhor conseguiria descrever para a gente a cor, se é possível observar? Papai Romeu até o Romeu mais, confirme se é possível descrever alguma forma, se é semelhante a alguma forma geométrica conhecida. Mais elas se semelhavam em algum momento à forma redonda ou elíptica, que confirme se era possível saber o tamanho aproximado, se era próximo ao tamanho da sua aeronave ou maior. O controlador de voo agora fala com um quarto avião, o voo Latam 8068, que estava indo de São Paulo para Paris e naquele momento estava voando sobre o Ceará. Ele pede que os pilotos avisem se avistarem alguma coisa estranha. Recife 8068. Informo que próximo ao litoral, né, que o senhor está se aproximando, foram feitos recentemente alguns avistamentos de figuras e luzes não muito específicas, né, próximo ao litoral. Se quiser esse tipo de avistamento, por favor, reporte ao centro, por gentileza. Enquanto isso, o Azul 2527, aquele que fez o primeiro aviso de avistamento de luzes, agora está falando com o controle de aproximação de Fortaleza. Nesse ponto, já é possível ouvir a voz do piloto. Ele dá detalhes impressionantes sobre as luzes estranhas que vê. 7, reporte para a descida, o ajuste é 10 no 4, procedimento ILS Axueda pistão no 3. Porta descida Azul 2527, informa que continua ali para o centro, ok? Aparentemente agora duas luzes efetuando uma trajetória circular ao sul da terminal Fortaleza. O Azul 2527, ele já tinha passado a coordenação para a gente, aí só para confirmar, está mais ou menos na mesma altitude que o comandante? Oi, aparentemente na mesma alta. Entendi. Tem condições de ser um possível drone, não é, né? Que seria muito alto para drone, né? Eu não entendo muito de drone, mas acredito que está um pouco mais ou menos na nossa altitude aqui. Gente, grato pela informação, a gente irá lançar aqui. Obrigado. Qualquer alteração avisa aí pro senhor. Sim. O controlador pede mais informações para o piloto da Azul para preencher um relatório. Sobre detonação mantém a presente proa. E apenas para confirmar, para preenchimento aqui do nosso formulário, qual eram as cores das luzes que o comandante avistou? Tá como se fosse farol de aeronave. A gente até suspeitou que fosse, mas aí a trajetória não era compatível e haviam, por vezes, se aproximando. Gente, então luzes brancas, por vezes duas luzes e trajetórias circulares. A trajetória para Nordeste, mas elas desapareciam, depois apareciam novamente com a trajetória Nordeste, aproximadamente acima do nível 1. E sobre detonação mantém a presente proa. Mantendo a proa Azul 2527. E depoimento do colega aqui, eu também tive essa impressão, as luzes eram brancas, eventualmente assim uma cor mais quente, assim, mais para laranja, né? Quente, às vezes um pouco mais quentes para laranja. Grato. Correto. Pouco depois, o voo Azul 2527 pousou no aeroporto de Fortaleza. Vale lembrar que o termo OVNI não significa necessariamente que se trata de uma nave extraterrestre, disco voador ou algo do tipo, e sim que é um objeto voador não identificado, basicamente algo que não se sabe o que é.
Até o momento não se tem confirmação da origem das luzes avistadas pelos pilotos na noite do domingo nos céus cearenses. E então, o que você acha? Será que esses pilotos realmente viram uma nave extraterrestre, um satélite, um planeta, um avião ou um drone com tecnologia capaz de voar a altitude de aeronaves e aí sim causando um terrível problema para a segurança aérea? Ou será que era extraterrestre? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.